Entrou aí? Confere se entrou. Foi. Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço imensamente a oportunidade de vocês acompanhar essa live para que eu traga as atualizações do combate ao coronavírus aqui em Barra Mansa. Então, muito obrigado por vocês me acompanharem, compartilharem, comentarem e divulgarem o conteúdo que nós temos divulgado, evitando com isso que nós tenhamos proliferação de notícias falsas, do fake news, e que estejamos sintonizados numa única direção para que o trabalho seja feito conjunto. E é fundamental que nós trabalhemos juntos para que os problemas sejam superados. Bem, hoje é dia 19 de maio e eu trago as atualizações dos casos em Barra Mansa. Testados 443 pessoas, das quais 125 são positivas. Nós temos hoje 76 pessoas suspeitas. Algumas delas testaram negativo no teste rápido, mas como eu venho dizendo, o teste negativo ele pode ser confirmado depois pelo SWAB, que é o teste mais complexo, com a coleta de material e envio ao laboratório. E para que nós não tenhamos o falso negativo, que é a pessoa que vai para casa achando que está bem e que essa pessoa contamine outros, nós as qualificamos como suspeitos. São 70 em Barra Mansa. 85 pessoas curadas, que já passaram pelo estágio da doença e já voltaram à sua vida normal, dentro, é claro, dos novos parâmetros dessa normalidade que nós vivemos. Chegamos ao triste número de 8 óbitos. Com relação às hospitalizações, nós temos 4 pessoas no CTI da Santa Casa, 3 na enfermaria. Do CTI dos 4, 2 estão utilizando o respirador mecânico. No Hospital da Mulher, tanto no CTI quanto na enfermaria, não temos ninguém utilizando o respirador. Na UPA Centro, também não temos ninguém na sala vermelha, nem na enfermaria, e ninguém utilizando o respirador. No centro do Covid, nós temos 3 casos positivos e 4 suspeitos na enfermaria. São 7 pessoas que estão no centro de triagem e tratamento do Covid, na antiga UPA da região leste. Também nenhum deles utilizando o respirador. No hospital regional, nós temos 6 pessoas, todas suspeitas, 2 em enfermaria, 4 no CTI, e desses 4, 2 utilizando respiradores. Dos respiradores de Barra Mansa, nós temos apenas 2 sendo utilizados, que são esses 2 da Santa Casa. Isso quer dizer que nós mantemos uma grande capacidade de atendimento, onde as pessoas que vierem a ter a necessidade da internação, elas têm os leitos disponíveis para que sejam internadas. Mas hoje eu quero fazer aqui uma análise que eu considero muito importante, que é do perfil das pessoas que vieram a óbito. Nós temos 8 pessoas. Eu vou dizer a idade e a doença pré-existente que elas tinham. Um paciente de 62 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica, um de 78 anos com insuficiência renal, um de 65 anos com doença renal crônica, um de 72 anos com neoplasia de pulmão, um de 72 anos com hipertensão e diabetes, outro de 77 anos com hipertensão e diabetes, uma pessoa de 67 anos com hipertensão, uma pessoa de 73 anos com neoplasia de reto e o mais jovem, uma pessoa de 59 anos com hipertensão. Isso mostra que, a exemplo do que acontece no mundo todo, o mais vulnerável ao coronavírus são os idosos, principalmente aqueles que têm doenças pré-existentes, como diabetes, como hipertensão, problemas pulmonares, a insuficiência renal, aquelas doenças que debilitam e diminuem
a resistência, a imunidade das pessoas. Isso nos mostra a necessidade do nosso cuidado redobrado com os idosos, com os nossos pais, nossos avós principalmente, que deveriam estar fazendo isolamento. Essas pessoas não deveriam ir às ruas, principalmente os vulneráveis. Lamentavelmente, os óbitos que nós tivemos são de pessoas com esse perfil. São pessoas que, se tiverem todo cuidado, diminuirão muito o risco da contaminação e, é claro, do agravamento da doença até o estágio que leve ao óbito. É fundamental o esforço de cada um dentro da sua casa, com a sua família, com seus pais, com seus avós, com os tios, que façamos o convencimento da necessidade de que eles se cuidem de maneira redobrada. Ninguém quer perder um ente querido. Nós lamentamos profundamente cada uma das mortes, mas nós sabemos que, à medida que esse cuidado não seja feito, mais pessoas elas estarão suscetíveis à doença. Eu não digo que são só esses, é óbvio. Nós temos casos aí pelo mundo afora de pessoas jovens, inclusive atletas, que vieram a óbito. Mas a regra, quase que uma certeza, que essas pessoas que estão nesse grupo de risco, se vierem a se contaminar, elas terão o agravamento da doença de uma forma muito mais brusca, muito mais agressiva e muito mais suscetível à morte. Então é fundamental que essas pessoas elas tenham os cuidados adequados. E eu quero analisar também alguns fatos, alguns relacionados à saúde e outros relacionados à economia. Em relação à saúde, primeiro fato, não existe vacina. Nós acompanhamos a evolução dos estudos, as notícias que dizem que teremos vacina, mas quando? Nós não temos ainda uma data. Um outro fato, os estudos, principalmente aquele modelo aplicado pela Casa Branca, que pegou o que aconteceu no mundo, projetou para a realidade americana e depois projetaram para outros países, como o caso do Brasil. Esses estudos mostram que o momento crítico que nós vivemos, ele vai se estender até agosto. Isso é um estudo, isso é uma análise. Isso quer dizer que, se nós continuarmos no passo atual, chegaremos a esse momento em agosto. Terceiro fato, a nossa rede em Barra Mansa, como eu mostrei, tem capacidade de atender mais doentes. Desejamos que ninguém fique doente, mas nós temos hoje capacidade instalada para atender aquelas pessoas que venham a ficar doentes. Isso é um fato. Hoje nós temos 2 respiradores sendo utilizados. A gente torce muito para que nos próximos dias não tenhamos ninguém no respirador, que as pessoas se curem, voltem para casa, alcancem a normalidade, voltem a ter saúde e restabeleçam sua vida com suas famílias. Mas são 2 respiradores sendo utilizados. Outro fato importante, nós temos os testes rápidos que têm sido utilizados, principalmente para nós acompanharmos as famílias daqueles que são casos positivos, para evitarmos que o aumento dos casos ele seja exponencial. Outro fato, nós temos a cloroquina. Adquirimos a cloroquina logo no início da crise, onde ninguém conseguia comprar, nós conseguimos mandar manipular a cloroquina e hoje a gente consegue receber, inclusive do Estado, que nos fornece medicamento. Nós temos a cloroquina. Sétimo fato, nós criamos as equipes de monitoramento que fazem as visitas domiciliares, o acompanhamento por telefone, para que aqueles pacientes que tenham a evolução do quadro possam ser tratados de forma adequada e antes que a doença se agrave. Isso foi uma iniciativa na cidade e que tem sido até copiada por outros municípios e que é muito importante. Mas algumas conclusões elas têm que ser claras para todos nós. Nós teremos um aumento de casos? Sim. Nós teremos aumento de casos. Enquanto não houver uma vacina, nós teremos pessoas sendo contaminadas. E nós teremos óbitos? Provavelmente sim.
à medida que as pessoas mais vulneráveis não adotem as suas precauções, os vulneráveis não façam isolamento adequado, é provável que o número de óbitos ele aumente. E eu ressalto, a doença renal crônica, a hipertensão, o diabetes, as doenças pulmonares de várias naturezas, elas tornam essas pessoas mais suscetíveis à doença e principalmente ao seu agravamento e, consequentemente, à perda da vida. Esses são alguns fatos da área da saúde. Mas eu também quero ponderar alguns fatos da vida econômica. Primeiro fato, o Brasil ele já vinha de um momento de recuperação. O presidente Bolsonaro assumiu o governo, a equipe econômica adotou uma série de medidas, nós vínhamos numa expectativa de que o Brasil ressurgisse com força, as coisas vinham bem, a economia dando sinais de recuperação quando nos deparamos com esse problema. O Brasil ainda estava doente economicamente. Nós ainda temos muitas fragilidades e nos deparamos agora com um fato novo, que é proveniente e consequência da doença. O segundo fato é que nós não sabemos quanto tempo nós vamos aguentar. Nós sabemos que não há previsão para acabar o vírus enquanto não houver vacina. Nós temos a previsão de que em agosto as coisas elas comecem a melhorar, a curva comece a ser descendente. Mas, do ponto de vista econômico, as previsões elas são muito ruins e algumas certezas nós temos hoje, que o momento econômico ele já é difícil hoje e que ele tende a se agravar pelo cenário que nós temos. A fotografia nos mostra isso, o momento que a gente vive já nos mostra isso. As coisas tendem a piorar do ponto de vista econômico. Vinha do momento de recuperação, onde não estávamos prontos para poder passar por isso, e a gente se depara agora com esse agravamento terrível da economia. Nós vemos indústrias sendo fechadas, nós vemos alto forno sendo desativado com a geração de demissão, grandes massas sendo demitidas, e nós temos um problema que nos afeta aqui em Barra Mansa. Barra Mansa é uma cidade que vive o comércio de rua, onde as lojas são, na sua grande esmagadora maioria, de pessoas da cidade, são empresas familiares, são pequenos empreendimentos, mas que geram emprego. Barra Mansa tem um número aproximado de 27 mil pessoas que vivem do comércio, não só empregados no comércio, mas que vivem do comércio. 27 mil pessoas. Isso é um fato. Um outro fato é que os auxílios criados pelo governo federal e pelos municípios, eles são limitados. Nós já temos ouvido que o governo federal vai ter dificuldades em pagar a terceira parcela do benefício, do auxílio para as famílias. O município tem dificuldade de manter as pequenas ações que nós criamos por muito tempo, porque as nossas receitas têm caído de forma vertiginosa. Nós não emitimos até hoje o IPTU, por exemplo, entendendo a fragilidade do momento e a necessidade das pessoas de respirarem. E o IPTU seria um sacrifício a mais. Nós perdemos receita, perdemos faturamento de ISS. E isso compromete os pagamentos do município. Isso compromete, inclusive, em alguns meses, o pagamento dos salários. O maior estado do país, o mais rico, que é São Paulo, já anunciou que vai ter muitas dificuldades para pagar salários a partir de julho. O estado do Rio também fez um anúncio parecido e nós já sentimos hoje as dificuldades aqui no estado do Rio, que é muito mais frágil do que São Paulo, por todo o histórico recente. Tanto os fatos da saúde quanto os fatos econômicos, eles têm que ser levados em consideração de uma forma muito séria. Aqui em Barra Mansa nós adotamos, logo no início, todas as medidas necessárias, onde disseram que eu estava sendo duro demais, eu ouvi críticas severas às ações que nós adotamos, mas as ações permitiram que nós não tivéssemos a explosão de casos.
Nós adotamos todos os protocolos na rede de saúde, criamos o centro de tratamento do Covid, estabelecemos procedimentos, inclusive na rua, para auxiliar as filas dos bancos, onde nós colocamos equipe de saúde, ambulância, higienização, equipe médica para dar um atendimento. Nós fizemos o dever de casa. Mas nós não temos capacidade financeira para resistirmos por muito tempo. E eu lembro, inclusive aquelas pessoas que se preocupam com a abertura do comércio, que para nós termos uma unidade de saúde, os médicos têm que ser pagos, os enfermeiros têm que ser pagos, os insumos têm que ser comprados, pagos. E isso nós dependemos de receita. Não existe a ilusão de que se nós fecharmos até agosto, que simplesmente ficamos em casa e as coisas vão melhorar da noite para o dia. Enquanto nós não tivermos a vacina que nos dê segurança, esse momento de segurança, ele não vai acontecer. É fundamental que as famílias tenham condição de manter sua alimentação, a sua condição de sobrevida. E eu vejo algumas categorias na cidade que estão sofrendo ainda mais. Por exemplo, os vendedores autônomos ambulantes de comida, o cachorro-quente, o lanche, o churrasquinho. Essas pessoas, por questão sanitária, não puderam voltar ainda às suas atividades, e são muitas famílias. Nós sabemos que as escolas, elas estão fechadas, mas existem categorias que sobrevivem no funcionamento das escolas, como, por exemplo, os motoristas de van. O motorista de van, o seu auxiliar, eles estão completamente sem receita. Isso nos preocupa muito. A volta à normalidade é algo que nós precisamos, mas, por outro lado, nós temos a preocupação com a saúde. Em mantermos os casos nos números que nós temos hoje de irregularidade, evitar que esse número de contaminação ele exploda. Mas nós também sabemos que estarmos na rua, estarmos trabalhando, nos expõe. E é um dilema extremamente complexo. Eu diariamente faço esse exercício de reflexão e me pergunto o que deve ser feito. E eu confesso que eu tenho também as minhas dúvidas, porque não existe um manual para esse momento. O que existe é a vontade de nós fazermos o nosso melhor, todos os dias, para evitar que a doença ela prolifere, mas para permitir também que a economia ela funcione. Hoje houve um movimento em Barra Mansa, uma manifestação pacífica, onde comerciantes e comerciários se posicionaram nas frentes das lojas e oraram, pedindo a Deus a bênção para que esse momento seja superado, mas para que eles possam trabalhar e comer. Existe um outro item a ser avaliado, que é aqueles que entendem a necessidade de fazer o isolamento e o defendem, têm a oportunidade de fazê-lo, porque isolar-se é você manter-se dentro de casa. Aqueles que entendem, que percebem, porque é um fato, que ir à rua, ir ao comércio representa risco, podem ficar em casa. As pessoas que têm as doenças crônicas devem ficar em casa, devem fazer o seu isolamento. Em momento nenhum eu falei que as coisas voltaram ao normal, muito pelo contrário. Eu defendo veementemente que todos utilizem suas máscaras, façam os hábitos de higiene da forma mais rigorosa possível. Lava a mão até da bolha, não tem problema. O importante é nós minimizarmos os vetores da contaminação. Mas em momento nenhum nós pensamos que as coisas estão normais, pois não estão. Mas esse dilema entre nós segurarmos a contaminação e nós mantermos a capacidade de um pai de família alimentar seus filhos é essencial. Outro dia eu citei uma imagem que me mandaram, e muito simples, de propaganda de uma empresa, da Netflix, onde nós tínhamos uma família sentada assistindo televisão, uma televisão bonita, numa sala bonita, com a mensagem: fique em casa. E do outro lado eu tenho a imagem de uma mãe na frente de um fogão de lenha, com as panelas vazias, e os seus filhos com as feições de fome. Essa realidade dessas pessoas
ela não pode ser desconsiderada. Em momento nenhum nós podemos esquecer que muita gente depende do que ganha no dia. Muita gente, mas muita mesmo, depende daqueles R$100 do serviço do dia, dos R$50 do dia, ou do resultado da venda da bala na rua, que talvez seja R$20, R$15, que é suficiente para comer o prato daquele dia. É aquele ditado de a pessoa vende o almoço para comprar a janta. Tem muita gente nessa condição. E o exercício de humanidade que nós temos que realizar hoje é de fazermos o nosso melhor para darmos as condições de tratamento para aqueles que venham a ficar doentes, evitarmos a contaminação do maior número possível, se pudermos, que ninguém se contamine, mas também de mantermos a capacidade de um pai de família poder trabalhar para alimentar seus filhos. Nem todo mundo tem um salário pago pelo governo, nem todo mundo fez concurso público, e mesmo aqueles que fizeram, eu disse aqui, São Paulo já anunciou a sua dificuldade de pagar salários, o Rio de Janeiro e Barra Mansa também. Esse é o fato. Essa reflexão ela tem que ser feita diariamente por cada um de nós. Nós temos muitos problemas a serem enfrentados. Eu digo a vocês que eu durmo e acordo com uma relação infindável de problemas a serem superados. E eu faço o meu melhor com uma equipe que tem feito o seu melhor. Essa semana foi sábado, dia do assistente social, salvo engano. Sim. Semana passada houve do enfermeiro e nós tivemos no final de semana do assistente social. E eu quero aqui render as minhas homenagens também ao assistente social, que, por exemplo, no nosso abrigo temporário para os moradores de rua, que tem lá todas as suas dificuldades, mas também tem a participação da sociedade, está lá o Tony, está o Cláudio, está o Acolher, o Grupo Acolher, participando junto com os nossos funcionários, fazendo o melhor que podem, apesar das imperfeições, apesar das dificuldades. Nós dependemos do ser humano, o ser humano é imperfeito e ele erra. E algumas vezes erra querendo acertar, mas erra. E essas são as dificuldades que nós temos que enfrentar juntos. Muita gente quer apontar os erros. Eu vejo que muita gente anda na rua procurando aquela pessoa que está sem máscara, mas a gente esquece de parabenizar aqueles que fazem o seu melhor. Eu quero parabenizar hoje aqueles comerciantes que têm se dedicado a cumprir os protocolos que nós determinamos para que as coisas funcionem. Não é só defender que a pessoa tem que trabalhar, ela tem que trabalhar hoje dentro de novos parâmetros, mas eu tenho que ressaltar que a esmagadora maioria tem feito da forma correta, da forma acordada, visando a prevenção da doença para o seu funcionário, mas também para o seu cliente, mostrando que sim, nós podemos fazer as coisas funcionarem dentro de uma normalidade. Isso depende de todos nós. Algumas perguntas, elas sempre vão ser feitas, principalmente com relação às nossas crianças. Saiu uma matéria mostrando que nós colocamos higienizadores. Eu quero parabenizar a equipe do SAI, lá com o Fanuel, com toda a equipe do SAI. Colocamos lavadores, higienizadores com álcool em vários pontos da cidade. Mas nós também instalamos pias para as pessoas lavarem as mãos. E algumas pessoas dizem, mas a nossa é feia, a da cidade tal é bonita, mas eu preciso que funcione. E o que faz funcionar é o uso que se dá. E nós fizemos da forma mais barata possível para poder valorizar o pouco recurso que nós temos. Nós também divulgamos que instalamos os lavatórios nas escolas. Vejam, se em algum momento nós pretendemos voltar às atividades, é necessário que as ações para as prevenções do futuro sejam feitas agora. Não adianta eu voltar às aulas e aí, com o retorno das aulas, eu me preocupar em instalar o lavatório. Está sendo feito agora. Quando que nós retornaremos às aulas? Muita gente me pergunta isso. Quando for seguro para as nossas crianças. Nós não temos previsão do retorno. Esse é o fato. Enquanto não for seguro, as aulas não vão retornar. Eu duvido que tenha algum pai mais preocupado com o seu filho passar de ano do que com o seu filho manter-se vivo. Seguro contra a doença. Nossa prioridade é a segurança das nossas crianças e, com todo respeito a todas as outras faixas etárias, eu me preocupo mais com as crianças. Nós não podemos expô-las em hipótese nenhuma.
Elas são o nosso futuro. Como pai, eu afirmo que nós não voltaremos enquanto não for seguro. E aí eu recebo muitas mensagens, eu digo muitas mesmo, talvez umas 30, 40 nos últimos dias, questionando por que nós não colocamos o ensino à distância na escola pública. Motivo simples. Eu tenho 14.500 pessoas cadastradas pedindo cesta básica porque não têm o que comer. Elas não têm internet em casa. Elas não têm um computador para os filhos acompanharem as aulas. Muitos dos pais não têm condição de auxiliar os seus filhos para o ensino à distância. Se eu colocar, nós temos 19 mil alunos aproximadamente na rede municipal, se eu coloco o ensino à distância para atender 4 mil crianças, eu deixo de fora 15 mil. Isso seria uma injustiça tremenda, uma desigualdade tremenda. E eu, sinceramente, penso que não é justo, mas por mais um motivo, porque não é funcional. O EAD, o ensino à distância, ele funciona para o nível universitário, onde a pessoa tem maturidade, ela faz a opção de fazer aquele estudo, porque é a sua alternativa. Mas as crianças têm muita dificuldade em acompanhar isso. O ensino que o município dá é o ensino fundamental. São crianças que têm dificuldade de concentração na sala de aula. E é normal da faixa etária. Imagina dentro de casa, a mãe querendo ajudar, o pai fazendo o seu esforço, mas com a dificuldade da concentração das crianças, sem os recursos necessários daqueles que têm e aqueles que não têm. Nós temos que entender de forma clara a sociedade que a gente vive, as dificuldades e limitações do nosso povo. E a preocupação não pode ser com alguns, tem que ser com todos. Então eu digo que é a opção que nós fizemos de não avançarmos com o EAD, até porque eu vejo o Brasil afora os números de acompanhamento e de resultado do ensino à distância não tem dado certo. Talvez alguns defendam, mas eu, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, com o nosso secretário de Educação, o professor Fernando Vitorino, nós entendemos que não é funcional. E nós voltaremos às aulas sim, quando for seguro para os nossos filhos. Os problemas que nós enfrentamos também, e temos reclamações desse tipo, por exemplo, com o transporte público, a gente vem fazendo um esforço tremendo para que haja regularidade das linhas, que nós tenhamos menos pessoas esperando. Isso é um exercício difícil. Nós temos visto as empresas de ônibus quebrando pelo Brasil afora, porque também paralisaram, não tem faturamento, mas tem a folha para pagar. Isso é uma consequência terrível da crise. Nós já vimos algumas empresas paralisarem o serviço porque quebraram. E é um fato que nós temos que nos preocupar. Está difícil, e eu aperto muito. Nós fiscalizamos e multamos. E estamos fazendo esforço para que isso se regularize. Muita gente me pergunta sobre o isolamento que nós fizemos nas entradas da cidade para evitar que pessoas de outros municípios consumam em Barra Mansa. Por que não funciona à noite? Porque à noite o comércio não funciona e o objetivo nós não temos uma massa consumidora de outra cidade que possa trazer a doença para as nossas ruas e nós não temos controle disso. Então, os isolamentos das entradas da cidade são feitos nos horários comerciais. É perfeito? Não. Tem como burlar? Tem. Tem gente que foge da cadeia, não vai fugir de um bloqueio na entrada da cidade? É óbvio que vai. Mas nós fazemos o esforço possível para diminuirmos o risco. Como é fundamental que aquelas pessoas que estão doentes fiquem em casa. Eu já falei algumas vezes aqui daqueles que nós visitamos e não estavam em casa. Isso é uma falta de respeito com a coletividade. É uma demonstração de falta de preocupação com o próximo. A pessoa não desrespeita apenas os seus dentro da sua casa, mas aqueles que estão na rua e não sabem que ela está doente. E isso é quase que incontrolável. É fundamental, gente, que o esforço para que as coisas deem certo sejam feitas de maneira coletiva, que todos nós estejamos envolvidos. Muita gente me perguntou o que nós podemos fazer por esses dois casos que eu falei, do vendedor ambulante, que não pode vender o seu alimento, e também dos motoristas de van auxiliares. Eu preparei uma mensagem, conversado com os vereadores,
Eu tenho até que ressaltar aqui a importância deles participarem disso conosco o tempo todo, muito interessados em estarem sabendo e acompanhando e fiscalizando a evolução, mas eu combinei com os vereadores de nós criarmos o benefício para essas duas categorias. Não temos dinheiro para expandir isso para outras, confesso. Se nós formos abrir, não teremos dinheiro para fazer nada. E essas duas foram identificadas como duas completamente paralisadas. Aquelas pessoas que são vendedores ambulantes cadastrados, regulares, e os motoristas, não os piratas que nós não temos controle, mas aqueles regulares, que nós sabemos que fazem o fretamento para as crianças de maneira adequada com os auxiliares. Nós propusemos um auxílio pelos próximos 2 meses, isso está na Câmara, eu acredito que seja aprovado nos próximos dias e nós possamos fazer o andamento disso. Bem, o esforço do possível nós temos feito. Não é perfeito, temos inúmeras dificuldades, muita barreira a ser vencida, mas fundamental é que cada um faça a sua parte, que você cuide do seu idoso em casa, que nós não tenhamos, já foram 8 pessoas que morreram, idosos. Existem outros que faleceram, que estão lá em análise ainda para saber se morreram de Covid ou não, mas são pessoas que têm doenças crônicas. E nós podemos fazer nossa parte sim, enquanto cidadão, conversando com os que nós conhecemos, mas principalmente como família, cuidando dos nossos, dentro da nossa casa. No meu caso, minha avó é minha vizinha, eu moro do lado dela e eu tenho prazer de conviver com ela e de cuidar dela. Eu peguei minha avó e levei para a casa dos meus pais, e os 3 estão em isolamento. E é difícil, eu imagino que seja difícil. Esse convívio forçado para as pessoas se prevenirem não é fácil, mas é necessário e nós temos que fazê-lo. Então, por enquanto, as notícias que eu tenho para trazer são essas. Nós continuamos com uma capacidade grande dentro da nossa rede de atendimento. Se for necessário, se houver comprometimento da nossa capacidade de atender as pessoas, o primeiro a afirmar serei eu. Nós vamos parar tudo de novo. Mas enquanto nós tivermos capacidade de atendimento, eu não quero afrontar ninguém, nenhuma decisão. Eu quero dizer que eu respeito muito todos os poderes e as instâncias, mas eu não posso matar o comércio de Barra Mansa, eu não posso matar a capacidade de um pai de família de alimentar seus filhos. Eu não posso fazer isso. Meu compromisso com a cidade, ele está acima de qualquer outra coisa. Eu me dispus a isso, me propus a isso e eu o farei. Então, muito obrigado a você que tem feito sua parte, que tem nos ajudado, que tem conversado, que tem multiplicado esse pensamento coletivo de que nós temos que fazer, sim, a nossa parte. E aí as coisas, elas poderão continuar caminhando com todas as dificuldades, restrições e limitações que foram criadas, mas poderão continuar caminhando. Isso depende só de cada um de nós, de você que está me ouvindo, de você fazer a sua parte. Eu não posso entrar na casa de ninguém e fazer pelos outros, mas nós podemos fazer a nossa parte da nossa casa, cuidando dos nossos. É isso. Espero na próxima live ter mais boas notícias, informações que os números de contaminados diminuíram, de curados aumentou, que ninguém morreu. Resultado do nosso esforço. Mais uma vez, obrigado a cada um que fez a sua parte, aos comerciantes que têm dado o seu melhor dentro do seu possível, a toda a equipe envolvida e que Deus continue nos abençoando, porque só Ele para nos dar o livramento adequado. Uma ótima noite a todos, que Deus abençoe.